Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de julho de 2011, domingo. O verbete é o 2002. Tem 5 páginas, 45 elogios e 17 máximos. Eu recomendo ver a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é metáfora técnica. A especialidade é erudiciologia. Definição. A metáfora técnica é o emprego de palavra ou expressão em sentido diferente do próprio, mas analógico, capaz de explicitar o conceito de modo racional, técnico. A retilinearidade autopensênica. A simploriedade da forma das palavras. A complexidade do conteúdo, do significado das palavras. As formas mais cultas da linguagem. As afirmações das realidades temporariamente insubstituíveis. As formas de rara ocorrência. Nós estamos falando aqui forma do ponto de vista da comunicação, né? As desambiguações. O prestígio dado às flexões baseadas na origem. Aqui está dados, tem um S a mais. Agora, as filigranas da linguagem, a norma padrão da escrita, as reestruturações dos significantes. Reestruturação está faltando a TU aí. Agora, a tendência moderna de resguardar a forma original de nomes próprios estrangeiros. As regras dos afixos, sufixos, prefixos e prefixoides. O irrompimento do paracérebro na intrafisicalidade. A paracerebralidade vivenciada dia a dia. Agora, eu chamo a atenção para vocês, se precisar, usar a lexicologia, os dicionários, na divisão da argumentologia, tem a taxologia. 45 metáforas técnicas ou comparações do universo da linguagem culta em geral, empregando o pronome relativo quanto, a maioria simplórias nas formas e complexas nos conteúdos. Na remissiologia dos 15 itens, nós chamamos a atenção: ato mental somático, consciência gráfica, conteudologia, linguagem erudita e soltura mental somática. Frase enfática. A criação das metáforas técnicas eruditas ampliam e aprofundam as abordagens mentais somáticas, as cosmovisões e as autovivências multidimensionais da consciência lúcida e intermissivista. Você emprega comumente as metáforas e comparações técnicas? Em quais linhas de manifestação? Agora, questionamento. Estou fazendo o EV e logo a seguir faço o chakra frontal pulsar. Estou tentando ter um pouco de parapsiquismo. Sinto o corono chakra e o fronto chakra pulsar bastante. Quando termino, sou tomada por um sono profundo.
Tem algo errado ou é assim mesmo? Teria algo mais do que eu pudesse fazer para melhorar o meu parapsiquismo? Pode me ajudar, por favor? Não, o caso é o seguinte, se você está se sentindo bem, não tem nada errado. Agora, você tem que seguir por aí e vai aperfeiçoando isso. Com o tempo vai mudando. Você vai mudando pouco a pouco as manifestações. O caminho é por aí. Lembrando que o EV é a base de tudo. Como pode? Na minha juventude, dos 16 aos 26, não me interessava por estudos. Queria sair em festas, bebedeiras, cheguei a experimentar drogas, me envolvi com brigas, ia caçar e pescar. No trabalho nunca fui 100% honesto. Isso é um homem que está falando com 34 anos. Comecei a ter projeções conscientes espontâneas a partir dos 24 anos. Fui levado fora do corpo para uma espécie de universidade, onde alguns professores me mostravam as programações que eu havia feito. Tive um filho aos 26 anos e minha vida começou a se estabilizar. Financeiramente, criei uma empresa. Conheci a Conscienciologia e fiz curso. Comecei a ter neto no ano passado, aos 33 anos. Este ano fiz prova para a docência do IPC, estou fazendo as aulas treino, sei que minha proex é na Conscienciologia. Como fazer para não cair nos mataburros da existência? Como fazer para evitar, na próxima vida, esse período de desleixo pela vida que passei esses anos? Eu sou maconsréu? Pelo meu histórico, tive curso intermissivo? Olha, não adianta você tirar o corpo fora. Você tem que assumir que você é intermissivista. Tudo está na cara. Agora, a intermissivista é que foi relapso. E que agora já não tem mais lápis, nem caneta, né? Está melhor. Né? Então isso é muito importante. Vamos assumir a situação. Arregaça as mangas, vamos em frente. Morreu na semana passada a cantora Amy Winehouse, aos 27 anos, suspeita de overdose. Ele falou semana passada, a pessoa que escreveu aqui. Coincidentemente, nessa mesma idade, morreram outros artistas, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin e o Kurt Cobain. Todos morreram por overdose e eram cantores de rock. Fazendo analogia e observação, percebi que passei por uma crise terrível aos 27 anos. Hoje tenho 29. Teria alguma explicação extrafísica para essa idade ser tão conturbada? Não. A única coisa que eu observo é o seguinte, as pessoas ficam com a maturidade biológica aos 26, mais ou menos. Então, o problema é o seguinte, se a pessoa não amadureceu ali, quase sempre ela cai no buraco devido ao processo de energia. Falta de adaptação. Então, isso é um fato. Agora, falando nessa turma toda de doidos que morreram mais cedo, tudo com Zéu, tudo artista com Zéu, nós queremos falar, está aqui o segundo festival de inverno. E eu, pela primeira vez, vou recomendar a vocês para não ir sábado que vem lá, que vai ter uma banda de rock lá, pop rock. Eu sou contra isso. Não me falaram nada disso. Eu descobri porque eles mesmos pediram para os outros aí, para não falar nem para a Graça, nem para mim, que ia ter rock lá. Então, ó, é o festival de inverno. Não vão lá. É um show de rock. E a segurança e a cocaína, eu sou contra isso. Outra coisa, aí, no discernimento onde estão fazendo isso, nós fizemos tudo para limpar o ambiente. Porque antes lá teve rave, com processo de segurança, bebida, o diabo, toques, tudo quanto é jeito, na época aí do, sabe, da cabeça de boi. Agora o povo quer ver essa besteira. Sábado à noite, não apareça no discernimento. Eu, infelizmente, sou sincero nas minhas coisas. Nunca precisei de falar isso aqui. Depois desses anos todos aqui, eu sou obrigado a falar contra os meus companheiros interpares e etc. Não apareça nessa jossa. Jossa que eu estou falando. Eu sou contra isso. Agora, ó, outra coisa muito positiva que tem aqui. É um abaixo-assinado favorável aos projetos de iniciativa popular que limita o número de vereadores e os gastos da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Eu sou 100% favorável aos viadutos e sou contra o aumento de vereadores. Tem que apresentar aqui alguns milhares de assinatura para vencer esse processo.
De modo que está essa folha aqui, ó, quem puder, anota. Agora, tem que ter o título eleitor. Aquele que não souber tem que ver como é que é. Está aqui, ó, para assinar. Seria bom vocês assinarem isso e a gente ajudar. Qualquer coisa, fala que tem gente aí fora para fazer mais assinatura. Onde é que está? Está com ela aí. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Seria bom falar. Toma iniciativa aí, fala alguma coisa. Agora, ó, está aqui, ó, para quem quiser assinar. Agora, ó, precisa saber o número do título eleitor. Isso, para ter validade legal, nós precisamos de 9.000 assinaturas com o título de eleitor de votantes de Foz do Iguaçu, de eleitores de Foz. Se não tiver o título, pode colocar o RG, né? Mas vai ficar até o dia 5 aqui, então tem tempo, né? Até dia 5 de agosto, quando vai ter audiência pública, onde vai ser discutida essa questão. A data fatal é 5 de agosto, quer dizer, nós temos 2 semanas para isso. Só. Exatamente. E os vereadores, nós sabemos que já existe um trabalho prévio onde eles tendem a aprovar o aumento para 21. Então, se nós não conseguirmos essas 1.000 assinaturas, talvez isso seja aprovado. Uma outra coisa é o seguinte. Acessei a ideia de criar um banco de dados com sumários e índices remissivo dos livros e palavras-chave de artigos científicos da conscienciologia e disponibilizar para pesquisa na internet. Com isso, os escritores e pesquisadores em geral entrariam em website, colocariam um tema e receberiam gratuitamente uma lista dos artigos e livros já publicados com os números das páginas que abordam o assunto pesquisado. Pergunta aos tertulianos, isso é de interesse da comunidade? Esse serviço já existe? Parece que com esses detalhes, parece que estão chegando, estão começando a fazer, mas ainda não tem tudo não, né? O que você quer? Quer falar? Fala aí, fala mais alto que a gente escuta. A gente tem hoje em dia tanto bibliomática, né, que a gente está recompilando algumas rotinas para carregar novos livros, né, e pensando em incluir também artigos e outras publicações. A gente está vendo a adaptação do DVD, da enciclopédia, para outros conteúdos também. E a terceira coisa é o DVD Tomática, que o Marcelo, lá de São Paulo, está fazendo. Não sei se é dele a pergunta, acho que não, né? Ele aqui está falando assim, esse serviço já existe? Caso já exista, como faz para acessar? Caso não, quero disponibilizar meu e-mail para quem quiser entrar em contato e contribuir com hospedagem, ideias, etc. É o Marcelo de São Paulo, né? É o R. Noliveira. Então, depois você passa, a gente entra em contato. Pois é, não, está aqui, eu vou passar aí para você. Agora, tem umas 3 frentes, inclusive a bibliomática atual, a ferramenta atual, que permite a gente, desde que a gente tenha algumas alterações e convênios, né, com a consciência, com editais. Eu posso comentar só uma coisinha do festival? Essa banda aí o pessoal convidou, né, porque tem relação com o pessoal daqui. Veio ano passado, fez um show lá, depois daquele show de... E eu até tinha perguntado, você é contra o show nosso também, dos talentos? Sou contra a rock, porque todo lugar que eu fui pesquisar isso aí tinha cocaína. E outra coisa, não precisa, é só chegar lá perto, você sente a cocaína no ar. Sei, mas quando não é maconha. Maconha, então, é comum. Não, também não outra gosto coisa, nada fizeram uma rave aí, que foram... Sim, é horrível, eu não gosto dessa coisa. Então. Ô Marcos, para começar 11 horas da noite, tem gente que mora lá, tem segurança, como é que você vai aberto ao público de modo não, geral? Eu moro lá, não fui eu que contratei. Mas 11 horas... Eu sou contra isso totalmente. Amanhã, se acontecer alguma coisa aí, como é que nós vamos ficar com a cara no chão? Tá. Onde eu vou pôr minha cara? Tudo bem. Eu que já combati isso tudo aí. A gente vê lá, eu estou perguntando do... Não dá. Tem certas coisas que a gente tem que dar conta. Me perdoa, não dá. Estou perguntando do... Outra coisa, o povo está fazendo isso, mas pediu para a gente que veio me falar. Não fala nem para a Graça, nem para o Valdo que vai ter isso. Não. Eu mesmo... Eles falaram para não falar, porque sabia que eu ia dar conta. Eu não estou sabendo de nada disso. Eu peguei uma semana antes, ainda bem. E eu acho difícil que alguém lá do discernimento, são poucos voluntários para vamos agradecer todo mundo que veio, abençoar todo mundo. Não sou contra aquelas pessoas, ninguém deles. Sou contra o rock de modo geral e fim de papo. Não dá. Então, tudo que eu já vi é para trás. Eu estou te perguntando. Esse show de calores que a gente vai fazer é tipo uma brincadeira, né? O que a gente faz? Porque tem músicas lá dentro que são tipo pop. Sei também. Não, mas não adianta. Tudo que eu vi tinha no mínimo maconha. Não dá certo. Alguém aí quer defender o rock? Arranja aí os argumentos, que eu vou liquidar com isso.
Eu já fiz pesquisa nisso, do Rio, todo lado, não dá certo. Sim, claro que é droga, eu vi. Ninguém está a favor de nada disso. Tá bom, vou conversar, mas o nosso show lá de talentos a gente mantém? Não, isso aí é você que sabe. Eu só sei que esse aí do rock é terrível. Olha bem o que é. Se o show de talento é para ver quem é que fuma mais maconha, não, eu sou contra. Maconha, não tem nem cigarro, nem bebida. Tem que examinar isso. Esse pessoal doido, tipo... Sou contra aquelas competições de quem vai ver que come mais. Sou contra isso. São coisas óbvias. O problema... Agora, ó, eu aqui falo bem de todo mundo, mas falo mal também quando o negócio não presta. Aquilo que eu acho. Se o povo acha que eu estou errado, que venha. Vamos debater aqui. Aqui é para reputação. Ano passado, Valdo. O que você acha? Professor, posso fazer um comentário? Não, só rapidinho. Ano passado, depois daquele show que a gente fez lá de Calouros, teve essa... Tudo é vomitivo. Cuidado. É preciso escolher muito quando vai chamar artista aqui. Aqui, ó, o ideal é chamar artista do mental soma. Todos esses que são do sexo soma são problemáticos. Professor, deixa eu fazer uma O Elvis Presley começou o rebolando, coitado. Olha o que ele criou. Tudo começou com ele, o negócio foi o Elvis Presley. Eu também quero fazer uma parte, Valdo. A questão é o holopensene. Então pode ser que naquele dia vão tocar músicas suaves, mas não quer dizer que a pessoa tenha saído do holopensene. É igual no avião, quando era permitido fumar só numa parte ou em determinados horários. Todos fumavam igual, quer dizer, não existe um lugar que pode fumar e o outro lugar que não pode. Todo mundo fumou. Então o rock... O holopensene dele é esse, é da insanidade. Então é um holopensene de insanidade. Seja onde for, ele vai se manifestar da mesma forma. Da música em geral, não. Atrai o mesmo padrão de consciência, ocorre o mesmo tipo de efeito nas pessoas, é tudo igual. Então é igual o não fumante, a sessão não fumante é aqui e a sessão fumante é aqui. Não existe isso. É igual fumaça. Agora imagina a energia do holopensene da música, que é o som. Você traz o som, traz as consciências todas juntas com o som. Sim, agora posso acrescentar o que a Malu está falando? Aqui na letra. Agora não tem nada a ver com o pessoal do discernimento que lidera o discernimento. Mas, Marcos, a questão também é o limite da concessão. Sim. Então existe assim, começa com o festival, com as pessoas, com karaokê, é uma beleza. Aí daqui a pouco vai ter prostituição de mansinho, começam a entrar outras coisas. Basta, é o limite da concessão. Basta, chega. Serve para então, refletir a gente não faz o karaokê. A gente não faz o karaokê, então. Agora, gente, não tem nada a ver com isso. Eu queria chamar a atenção para vocês, segundo Congresso Internacional de Verponologia, 14 e 16 de outubro desse ano. Nós vamos ter 5 conferências. Olha os temas: imagética esclarecedora, labilidade para a psique criativa, percepção de alta eficácia consciencioterápica, elaboração de cursos teáticos em conscienciologia, facilitação interdimensional de pesquisas. Tem 4 mesas de debate. São 14 trabalhos dos temas de parametodologia, consciencioterapia, conscienciometodologia e experimentologia. Isso aqui é conscienciologia. Agora, pergunta. Na fatologia, página 1, quarta linha, o que é preservação de certas formas? É você preservar certas formas que você acha que é importante na comunicação. Palavras, termos, expressões, sentenças, ditados, colóquios, máximas, anexins, etc. É possível estabelecer um ponto em que a metáfora possa mudar o sentido de algumas frases? Sim. Aí depende de continuar esclarecedor, explicitativo. Se não for explicitativo, não vale a pena. Poderia falar mais sobre a sua experiência com a consciência M, que era extraterrestre, enquanto ainda morava no Rio de Janeiro? Olha, isso seria bom conversar com a turma. Pois é, tem um verbete, como é que chama? Pré-mãe. Agora, tem a turma que está estudando a pré-maternologia. Um dia vai sair todos os detalhes a respeito do M. M quer dizer extra-mentor. Entende? É o mentor extraterrestre. Na parafatologia, página 1, segunda linha, poderia aprofundar sobre o irrompimento paracérebro na intrafisicalidade? Isso aí seria bom ver. Os processos da pessoa que faz o irrompimento do psicossoma.
Quero entender o que é, depois do psicossoma, o que é o paracérebro. O paracérebro é a hora que a pessoa começa a recordar dos processos das, vamos dizer, os cons magnos, as unidades de lucidez mais avançadas. Então é aí que tem o rompimento do paracérebro. Eu quero dizer para vocês que eu recebi aqui um livro do nosso amigo, que é o João Evangelista Romão, lá do Rio Grande do Norte. Ele tem vários livros publicados. Ele acabou de publicar esse aqui. Eu quero agradecer a ele. Eu ainda não vi o livro, eu vou ver. O livro é o seguinte: nós versus nós mesmos. E ele pergunta, em nome de Deus? Aí ele fala, é da editora Nelpa. Foi publicado agora, recentemente, o livrinho. Eu vou examinar com calma para ver de que se trata. Quero falar para vocês também que hoje, às 8 da noite, que é melhor chegar lá às 8 e não às 8h30, 8 da noite, você não conhece Jack, é a vida e as mortes de Jack Kerouac, que é o Doutor Morte, é o Al Pacino, o filme, 8 horas lá no clube, sabe, o Cineclube. Agora é interessante ver isso aqui. Este é o rosto de um assassino? Então veja, é uma das pessoas mais controvertíveis do século passado, o Dr. Kerouac. O negócio dele foi seríssimo. E aqui tem um filme com todo o negócio, o verdadeiro Jack, que é o Dr. Mortis, esse aqui. Eu vou te dar para você passar aí para cima, que vai lá na mão dele. 8 horas, então, no Cineclube, quem quiser ver as coisas do Dr. Mortis. Vale a pena dar uma olhadela, quem não conhece as coisas, que é o processo da eutanásia, né? Aí, no caso, ele defendia a ortotanásia, que é a eutanásia, vamos dizer, sadia ou bem intencionada, etc. Tal. De modo que é bom a gente pensar. Professor Valdo, aqui Sim. no ar. Queria só esclarecer, ontem um rapaz perguntou sobre Santa Maria, e aí eu me informei, o IPC tem um grupo de voluntários já em Santa Maria, candidatos à docência, e faz atividades lá regulares. Posso dar o número de telefone, se alguém tiver interesse? Seria bom falar com ele. Ele está por aí hoje? Se lhe vê. Ah, então eu espero. Quando ele chegar eu falo. Mas tem atividades... Não, fala aí para ficar no... tá. O telefone de lá é o telefone do IPC em Porto Alegre, código de área 51, e o telefone 3224-0707. Então eles têm até pessoas se preparando para docência em Santa Maria já. Ah, é? Uhum. Muito bom, né? Está ótimo. Professores em Santa Maria, a Melissa está informando ali. Tá bom? Pode falar. Foi perguntado há pouquinho agora sobre o enrompimento do paracérebro. Eu queria saber a relação com a metáfora. É porque a palavra enrompimento é uma metáfora ou porque a partir do enrompimento... Porque nós estamos estudando aqui erudição. A erudição é um processo paracérebro. Você jamais vai encontrar uma erudição na base do soma. Ah, tá. Senão, o soma é rock. Tá. Agora, a erudição já é outra coisa. Você está entendendo? Tem que superar o corpo animal. É justamente o enrompimento do paracérebro. Agora, por exemplo, o cérebro da pessoa é uma coisa, o paracérebro é superior. A gente tem que examinar isso. É o paracérebro que sustenta o autodiscernimento da pessoa, que é o paracorpo do discernimento do paracérebro. Então, nesse assunto aqui é muito importante. Agora, ó, vocês também não ficam pensando que é a primeira vez que aparece a especialidade de erudiciologia. Não é. Por exemplo, a linguagem erudita é da erudiciologia. Nós mesmo temos aí, está na remissologia. A gente já pesquisou isso aí, tem muita coisa já publicada sobre erudição, polimatia, o processo da sabedoria um pouquinho mais avançada, quando entra na multidimensionalidade, no processo da multidimensiologia, como eu chamo, e parapercepciologia. Tá certo? Agora, esse verbete eu quero chamar a atenção para vocês, que eles, só para amenizar a situação, ele só tem 5 palavras sesquipedais. Agora, ele tem, na verdade, 9 siglas diferentes. Entende? Chama atenção por isso aí. Agora, essa questão aqui dos 45, as 45 metáforas técnicas,
é para a pessoa ver aquilo que ela entende de dicionário cerebral também. Em parte é o seguinte, vocês não entenderam aí 10 dessas palavras, não fica achando que você é ignorante, não é isso. É porque essas palavras realmente são raras. Não é para qualquer um, é quem já estudou muito que chega nisso aí. Se estudar. Então, não é que você seja ignorante, não é bem isso. Mas vamos entender bem isso. Porque tem muita coisa aqui que se nós pegarmos a pessoa e perguntar ali na rua, ela não vai saber nada. Não, você já usou essas palavras assim bem difíceis, já de propósito, né? Mas eu consultei quase todas aqui, e todo mundo ao meu redor... Sei, agora, lá embaixo nós temos lá 5.000 dicionários para essa hora, né? Mas é bom, foi bom. Isso ajuda bem. Agora, eu garanto que vocês entenderam umas coisas. Por exemplo, o número 30, todo mundo entendeu. 30. Eu vou tumultuoso quanto o frevo. 30, movimento tumultuoso quanto o frevo. Todo mundo entendeu. Acho que não precisa explicar nada. Isso é o corpo, é o soma. É isso que eu estava falando, é o soma. Entendeu? Tem um aí no mandacho. Por exemplo, 22, imperturbabilidade. Fleumático quanto o inglês. O inglês aqui, nós estamos falando do cara britânico, o homem da Inglaterra. Valdo, 21. É o aplomb. A fleuma, o aplomb. Estou em dúvida no 21. Esse imarcessível você deu como incorruptível. Imarcessível quanto a consciência. É, incorruptível, mas não é, pode ser... Pois é, mas não é, às vezes não é a sua consciência nem a minha. Mas, por exemplo, a da consciência livre. Não, deve ser, né? Tá certo? Agora tem um aqui do... aqui do manda-chuva, que a palavra ela significa manda-chuva e repete. Onde que está? Agora, ó, eu só te pergunto o seguinte, 27. O que é o Gunga Muxique? É sabiá. Soube, você já viu. Ele está sabido, sabia há muito tempo. Sabia. Foi muito separado. Dá uma olhada no livro Cristo Espera por Ti, que a pessoa vai ter um festival de palavras. Vai ter um monte que ela não sabe. Se ela quiser fazer devido, dar um banho logo, ela pega os bichos cobrando a natureza, tudo lá do Midi. E tem gente que não lê o livro porque esbarra naquelas palavras e já fica, sabe, a altercação, já fica achando que é uma coisa assim do outro mundo. Então, agora, tem muita coisa lá. Tem várias pessoas aqui, inclusive o energúmeno. Não falei nada, né? Eu não disse nada, né? Não estou sugerindo nada. Falei. Agora, tem coisa aqui brava. Agora, eu acho, sabe, João, que em matéria de objetos tem mais coisa, tá? Mas eu não vou tocar no assunto. Depois eu posso falar para você, mas aqui tem outros objetos que você não falou. O 27. Seríssimo. Ali está manda-chuva quanto o Gunga Muxique. Só que o Gunga Muxique, eu vi no dicionário, é manda-chuva. Tá? Não, porque ele chega e começa. Daí a pouco chora. É isso que eles falam. É um pássaro. Aqui nós temos um monte deles, né? Você sabe. São os nossos amigos aí de toda hora. Agora tem uns aqui bravos, né? Você olha bem que tem as palavras aí bravas. Precisa estudar mais. O 40 esse aí não precisa. O 45 tem duas palavras aqui. Agora é o heliotrópico, que é o que muda conforme a luz do sol. Todo mundo sabe o que é. Inclusive tem flor. É o girassol que muda. Tem flor com esse nome. O girassol que muda conforme o sol. Existe isso. Agora, o negócio são as desambiguações. Esse aí é que tem que estudar. Está falando aí, né? As desambiguações. Professor? Sim. Oi, sou eu.
Eu não sei se o senhor já comentou, que eu cheguei um pouquinho atrasada. Aqui, quando fala na sinergiologismo, né? O sinergiologismo que fala da intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Eu já ouvi o senhor falando em outra tertúlia que o senhor poderia já estar mais próximo da desperticidade se não tivesse tanto voltado para esse trabalho. Então, eu sempre fico com dúvida como equilibrar isso e como saber aonde realmente botar o pé, mais forte, como é que é? Onde botar o pé é o seguinte: seja desassediado o mais depressa possível, e não interessa o resto. Você vai ajudar todo mundo, inclusive você. Entende? Agora, o processo todo, o total é que é o X. O meu caso, por exemplo, o total, eu não quero alcançar o total, não me interessa. Porque eu tenho que manifestar e ter contato direto com assediadores e trazer bem próximo para a minha intimidade ou para o meu peito abraçar para dar resultado dentro do trabalho que eu faço. Então, por exemplo, isso às vezes me causa escoriações, uma coisa ou outra. Então, eu não sou total. Desperta desassediado, permanente, total. Mas o total eu não sou, porque tem coisa que eu ainda não consigo limpar totalmente. Mas se o senhor focasse bem na questão do não, se eu for cuidar de mim, com a minha assistência unicamente, sem ter contato com esses processos bravos, que eu tenho que ir para a sarjeta, não tem nada, eu sou total, eu sou capaz de superar. Mas não adianta, o que adianta? Nessa altura dos acontecimentos, por isso que eu chamo, a minha hipótese é a seguinte: existe serenão que não quer se mostrar como serenão, entende? Porque dentro do trabalho que ele está fazendo, às vezes, ele vai ficar no meio termo. Então é a mesma coisa. Se eles fazem isso, por que eu também não posso fazer? Uma vez você também comentou que tinha serenão que já tinha possibilidade de ser consciência. E não livre, vai. E não vai. Quer ir. Né? Ele já teria a condição de se tornar e ele ainda segura Agora, um pouco. você vê, o amor dele intrincado por determinadas consciências faz com que essa consciência fique por aqui. Ainda. Outra coisa. Nós temos eternidade pela frente, ele sabe disso, eu também sei, eu reconheço que para mim consciência é um negócio eterno. Então, por que você vai afobar? Você não perde nada, aquilo que é seu vem para a sua mão. Agora é interessante, Valdo, que você comenta, né, que 1000 anos não é nada, né? Não. No início a gente achava, pô, mas 1000 anos não é nada. É muita coisa. Só que quando você começa a falar, 1100 começou o início do processo curso intermissivo. Aí já dá um efeito 1650. Mas você vê que é logo ali mesmo. Mas é bobagem. É logo ali. Aí é que está. Gente, realmente não é. Anteontem. Como diz o cara, traz anteontem. Então isso é engraçado como que essa nossa noção do tempo também está mudando. Não, a variável tempo é terrível. Agora, ó, a variável tempo é terrível e começa a já mexer com vocês como mexe comigo. É que o tempo passa depressa demais. Gente, hoje é domingo. Presta atenção. Metade do ano já foi embora. Pois é. Vocês viram isso passar? Vocês estão tão conscientes do que é que já se passou? Um semestre foi embora. Como é que fica? Professor Vado. Professor Vado. Pois é. 2000 verbetes. Vem cá. Um verbete por dia, só aí vocês vão ver quantos anos já foram. Excuse me for asking in English, I don't know Portuguese yet. Eu não estou ouvindo nada. Fala bem próximo. I am doing some research in the area of existential program and evolution. And we agree that Homo sapiens have an existential program in order to help them to evolve. I am thinking that those animals that are lower in scale from Homo sapiens, say monkeys or dogs, do they have an existential program? And if so, what would a monkey's existential program look like for him to evolve
from a monkey into a man. Eu não sei se eu peguei tudo. Não, que eu também não sei, mas o que eu vejo é o seguinte, ele está falando dos macacos e o processo da programação dos macacos. Ele quer saber se os então, macacos têm uma programação existencial, o que precisa para eles desenvolverem. A little bit with evolution. Evolve. But, for instance, give me an example of what would make a monkey evolve into a human being. What would he have to fala achieve? para ele que nós, eu acho, a minha opinião, é que nós ainda somos primatas, ainda tem muito primata por aqui. O escambau, né? É certo. Eu não vou dar exemplo dos primatas. Não, exemplo. Agora, ó, a propósito, eu quero falar uma coisa para vocês, que eu fiquei até de falar com o Roberto Leiner, que só agora eu falei com ele. Faz mais ou menos 3 dias, mais ou menos era 3 e pouco da manhã, era 3 horas e 7 minutos, quando esse macaco de vez em quando aparece para comer as coisas lá em casa. Ele apareceu, mexeu nas coisas, fez barulho, eu vi que ele estava lá fora. Aí ele espirrou, fez mais barulho e foi embora. Igual o macaco espirrou. Se tivesse gente conosco, ia achar que tivesse algum ladrão, alguma coisa, mas não, o espirro é do macaco. Ele espirrou às 3 e 7 minutos da madrugada. Agora, é engraçado que estava um pouco frio, né? Começa a esfriar. Ele deve ter mexido com alguma coisa lá fora, tinha água, alguma coisa nesse sentido. Mas é alergia. Ele espirrou. Agora, o espirro bem claro. A Crystal, que estava lá junto, fez assim, para ver que barulho que isso foi, o espirro. Que foi bem junto da janela da frente do meu escritório. Faz parte, né? If I could follow Ele passa lá de vez em quando. Pois é, tem disso. Tem disso. Ia fazer mais uma perguntinha. Just one more question on the same issue. See, it's okay to say we are still monkeys evolving into better spirits, but monkeys do not have a sense of morality. They don't, I don't know if they know speaking the truth is the right thing. So somewhere there is a transition between monkeys and Homo sapiens in terms of morality. Can you comment on that? Explica para ele, você sabe mais do que eu aí. Não. Ou desse processo da cosmoética dentro do assunto. Explica para ele. Aqui daí eu traduzo e vou traduzir. Se ele não entender, daí ele pergunta de novo na sequência. Professor, aqui, ó. Acho que seria legal comentar o fato do gorila, né? Que ontem a gente estava conversando, o gorila que perdeu o filhote e ele tinha aprendido a conversar por Libra. O treinador chegou triste e disse para ele que pena que o macaquinho tinha morrido, né? Que o filhote dele tinha morrido. Ela falou, não, ele só foi viajar, só o corpo tá aí. Então é interessante. Então o gorila tinha um senso, né? Alguma percepção do extrasensorial. Às vezes eles têm. Deu a entender. Não, vocês sabem aqui, ó. Gorila e chimpanzé conseguem a conversação, a interlocução. Isso hoje já está provado. O negócio é o fato. Escuta, Roberto, você que é especialista, você vai tirar o corpo fora, não vai falar nada? Como é que é? Como é que é? Há 2 meses iniciei a prática da TENEPS e como tem dificuldade para instalar o EV, venho perguntando ao amparador como está a minha performance e o que ele sugere para melhorá-la. Há alguns dias, logo que encerrou o trabalho da TENEPS, às 7 horas da manhã, procurei dormir um pouco, como sempre faço, e no estado hipnagógico comecei a ouvir um som de rádio como que saindo do travesseiro. 2 pessoas conversavam sobre a conscienciologia e de repente ouvi uma voz masculina dizendo, alô, alô, Nice, queres falar comigo?
Nícia é ela. É o apelido dela. Respondi que sim e começamos a conversar como se estivéssemos usando um rádio amador. O despertador tocou, interrompendo a comunicação. Gostaria de falar um pouco sobre essa técnica de comunicação que não me lembro de ter lido no livro Projeciologia. Não, isso aí é clareaudiência. Eu me interesso por transcomunicação instrumental, mas não tem aparelho no quarto da internet. Isso é clareaudiência. Você ouviu pela clareaudiência. Clareaudiência é coisa antiga, desde a antiguidade. A metáfora se presta à filosofia ou a filosofia se presta da metáfora? A metáfora é o caminho mais rápido de desenvolvimento da argumentação? Não, eu não acho. Depende do que é, como é que é. Agora, tanto faz como tanto fez. É preciso de ver o que se passa. O problema é a explicitação, o esclarecimento. Se você, através da metáfora, consegue fazer a tarefa de esclarecimento, aí tudo bem, viva a metáfora. Poderia indicar livros na língua portuguesa que tenham bom conteúdo para estudos sobre chakras? O senhor apresenta como base para inúmeras tarefas o uso do estado vibracional. Poderia dizer qual a cor dessa energia? Energia e cor é besteira. Você está perguntando bobagem. Seria branca como vi no vídeo? E de onde retirar ou produzir essa energia? Olha, se você for olhar a cor, depende do que é. Eu posso jogar energia em você e você vai ter a sua sugestão, imaginação, a sua fantasia. Você cria a cor que você queira. Isso aí varia ao infinito. Não vai no bico de cor e matéria de energia que não dá certo. Agora, é lógico, às vezes, quando a energia é muito intensa, que vem a ectoplasmia, aquilo é mais branco do que homo, do que rinço, do que tudo. Isso depende do que é. Qual a personalidade consecutiva de Joana Louca? Foi o Chico Xavier? Yes. Como é que é? Indeed. Of course. O professor resgatou a Joana Louca no intermissivo? Não, não fui eu, não. Eu já estava sendo assistida desde a vida dela. E o professor foi qual personagem nesse período? Eu não fui, eu fui Zéfiro, extrafísico. Eu era consciência. É minha vida, né? A vida dura. Professor, sim. Tem uma pergunta na página 1, a fatologia, na primeira linha e na terceira. Na primeira, se o senhor poderia expandir um pouco essa ideia da simploriedade da forma das palavras? Sim, simploriedade, quer dizer, a palavra, ela é sempre simplória, porque é uma coisa física que você fala e o vento leva, ou que você escreve também, o papel aceita tudo. De modo que é uma coisa muito simples. Agora, o que ela significa já começa a ficar tudo mais complicado. De modo que toda forma, toda aparência é a vida das aparências, é o engano, é a enganologia, precisa ter cuidado com tudo quanto é processo. Agora, existem palavras problemas, existem outras que não são problemas, então isso tudo também tem que ser estudado. Tá certo? Agora, o conteúdo, o significado é que interessa, é a mensagem que a palavra traz. E a energia vem nesse conteúdo, né? Ou acompanha o... Não, aí depende, porque tem pessoa que às vezes é muito sensível artisticamente às formas. Às vezes ela fica mais pela forma do que pelo conteúdo. Às vezes ela nem entendeu o conteúdo, mas achou que palavra linda e fica nisso. Isso varia demais, depende da pessoa. E na terceira linha, as afirmações das realidades temporariamente insubstituíveis. Pois é a hora que a gente tem que mostrar. Então eu digo para vocês, olha, eu afirmo que a coisa mais importante para vocês é o completismo existencial, que eu reduzi isso para complexo. Para mim é uma coisa seríssima. Isso seria uma afirmação da realidade temporariamente insubstituível. Vocês veem algum jeito de substituir isso? Pois é, não pode substituir. Isso é uma delas. Está claro aí para você, Renato? Ok? Qual que é o próximo? Quem é que está com o trabuco na mão? Vou tentar mais um aqui, professor. Sim. Na linha 5, da fatologia. É o prestígio dado, aliás, está em dados aí com S, né? Tem um S a mais. O prestígio dado às flexões baseadas na origem. Isso aí são as flexões, quer dizer, as mudanças que as palavras têm. Agora, sempre essas palavras são prestigiadas pela origem dela. Às vezes o povo chama isso também de desinência.
aquilo que vem na estrutura do processo da palavra. Então é muito importante. Então, por exemplo, as nossas palavras aqui, a gente dá mais atenção para tudo que é de origem latina, em primeiro lugar. Segundo, tudo que é de origem grega. Isso é muito comum no idioma, na linguagem, a língua portuguesa. Professor, o senhor falou agora há pouco sobre a questão do cérebro e paracérebro. A melhor forma de estreitar essa conexão das parasinapses com as sinapses cerebrais é a partir mesmo do autoestudo, da autopesquisa? Existe algum ponto específico? E o problema todo mais sério é ver o nível e o valor do discernimento. A pessoa tem que pensar o que é que nós estamos chamando de discernimento. E ela, vamos dizer, inserir o discernimento em tudo que ela faz. Na hora que você fala, na hora que você se movimenta, na hora que você se pronuncia, na hora que você vai fazer alguma coisa, na hora que você tem um contato, uma interlocução. Discernimento, discernimento, discernimento. O que é o discernimento em relação com o resto? Então, a coisa mais séria, dentro da atitude, da postura, do comportamento, do modo de ser, é o discernimento. Então, você mostra o seu valor pela qualidade do seu discernimento. Se nós começarmos a pensar por aí, tudo vai melhorando. E a gente erra menos. De modo que o paracérebro é um processo de discernimento. Por isso que a gente chama, o mental soma é o paracorpo do discernimento. Uma outra questão sobre isso. Nós poderíamos, o senhor falou também a questão da forma, agora há pouquinho, né? A prisão com relação à forma. Poderia-se hipotetizar uma situação onde, analisando a paraforma do paracérebro, poderia-se compreender mais a essência dele, de alguma forma, saindo de fora para dentro? Mas eu não acho que é por aí, não. A gente tem que ver são os resultados. A essência através dos efeitos. Olha os efeitos. Então, por exemplo, a hora que você tem uma crise ou um transe de serendiptia, apareceu uma verdade relativa de ponta que brilhou na sua cabeça. Aquilo que aconteceu com o rapaz que esteve aí no laboratório. Aquilo é que é importante. É nessa hora que a pessoa tem que ver. O paracérebro funcionou ali. Houve ali uma implosão do paracérebro. Houve uma manifestação do processo do paracérebro. Entende? Levando para uma verpom, uma verdade relativa de ponta. Então, a verdade relativa de ponta é que dá mais força nessas coisas. Isso aí é importantíssimo. Alô? Como a gente diferencia a essência do paracérebro do próprio temperamento da pessoa? Que a essência... Não, o próprio temperamento já reflete ou traduz o que é, vamos dizer, o núcleo do paracérebro da pessoa. Pensa por aí que uma coisa está totalmente íncita na outra. É um processo lá dentro. Entende? Nuclear. Tem que pensar por aí. Entende? É uma saída. O povo, às vezes, gosta muito de usar a palavra seminal. Olha depois no dicionário o que quer dizer seminal. Eu não estou falando de sêmen do homem, não. Não é isso. É seminal. Que é o processo da semente, da base, da estrutura, da intraconsciencialidade. É o seminal. Uma outra coisa, para a gente entender, você quer entender mais paracérebro? Veja aquele verbete da intraconscienciologia. Esse aí explicita tudo, porque tem 100 itens para a pessoa analisar. É pior do que esses 45 que estão aqui. Aquele é muito pior. E outra coisa, as palavras lá são mais singelas do que essas. E são mais comuns, mas são difíceis para a pessoa entender o nível de profundidade do meaning, do significado, do conteúdo, da essência. Então, só para a gente concluir, a mudança da consciência, ela de alguma forma sai de fora para dentro dessa essência. Por isso que o senhor fala a questão da dificuldade de mudar o temperamento. Até um certo ponto, mas não é bem isso. Aqui, a consciência jamais sai do paracérebro. E outra coisa, paracérebro é a consciência livre. Pensa só, raciocina um dia inteiro que a consciência livre é o paracérebro. Puro. Acabou.
que você dá valor, ou pelo menos assim, 90% Fafá da sua vida, você vai jogar fora nesse dia. Não vai ter valor nenhum mais. Está entendendo? Então é brabo isso aí, a gente tem que estudar muito. Com isso, eu não sou contra você construir bastante coisa como arquiteta, nada disso. A parte física e material, concreta, palpável, é importantíssima. Mas já era. Antes de ser, já era. Isso é que é a pior coisa que tem. É a hora que você começa a pensar na coisa. Antes de ser, já era. Entende? Então, o paracérebro... Eu já dei muita dica. Os 100 itens lá da interconscienciologia são simplesmente, vamos dizer, estupefacientes. Faz pensar. Agora, muita gente lê aquilo, não entende nada, passa por cima. Então, quando você não entende nada, é uma beleza, você não sente nada. Você não sofre por nada que seja novo. Não faz você pensar mais. Ficou por isso. Entende? Passou raspando, entrou e... Então é aquela pessoa que viveu e não viveu. Passou e não viveu nada. Passou pela vida. É o Kipling que escreveu o poema, né? Passou por la vida e não viveu. Então, é isso. Afinal de contas, vocês já chegaram à conclusão quem é que vai usar o microfone? Pode falar, Cris. Para a patologia. Sim. Justamente, o último item, a paracerebralidade vivenciada dia a dia. Pois é, o que você está fazendo, você está fazendo uma força danada, que você é uma pessoa que trabalha muito com tradução, lexicologia e, até um certo ponto, erudição. É justamente isso aqui. Como é que é a sua paracerebralidade dia a dia? Entre Buenos Aires e Foz do Iguaçu, entre o castelhano e o iguaçuense. Não, porque ela é de Buenos Aires, então é portenha, é o castelhano, né? Porque lá fala cangajo, cabajo e outras coisas mais, né? É totalmente castelhano. Agora aqui é iguaçuense, é um negócio, como é que é? O chique do último. Então ela está entre uma coisa e outra. Ponhar o piá no lugar certo. Ponhar o piá. Sabe, professor, que é muito bom haver tido a possibilidade de manter no tempo o dia a dia da tradução. Muito bom. Sei, não, pois é, mas agora eu acho que você mantém muito isso, muito embora fazendo todas essas suas viagens para baixo e para cima. Ah, sim. Você consegue sair bem. Sim, sim. Por isso eu acho que é uma possibilidade outra coisa, muito boa. vocês já notaram que ela está sempre dentro da mesma linha, ela não muda o jeito de pensar, o modo de ser, o que ela pesquisa. Você não pode dizer que ela seja vira-folha. Não é. Ela é constante. Sempre foi assim. Em tecnologia, página 2, segunda linha. Poderia fazer um paralelo entre a técnica da exaustividade e o cuidado para não querer ser perfeccionista? Sim, o problema todo é colocar o discernimento e ver quando a pessoa passa da conta. A hora que passou, ela dá um jeito. Uma coisa muito séria é evitar o workaholism, quer dizer, o excesso. Outra coisa, ter muito cuidado com mutirão, hora extra. Esse é o caminho que a pessoa precisa de ver. Não é? Ela fica lúcida, atenta. Não é um paradoxo que o caminho para o consciência, que até onde entendo, trata-se de uma linguagem sem signos ou símbolos, passe pela erudição e pelo máximo domínio técnico dos signos e símbolos da linguagem e do jogo das metáforas e comparações aproximadas da realidade com esses signos.
Não seria mais racional a busca do insight direto da linguagem, como nos haikai e koans orientais, como forma de transcendência da linguagem? Poderia comentar esse paradoxo em relação aos megapensantes trivocabulários? Não. O que nós pensamos é o seguinte: o que é que eu digo, por exemplo, em matéria de princípio? Você quer combater alguma coisa que você não está de acordo. Então, o que você faz? Você estuda mais aquele contexto do que as pessoas que o defendem. Isso é que é o caminho. Então, para nós ficarmos livres do processo da, vamos dizer, interlocução ou comunicação que seja secundária, quanto mais nós entendemos tudo aqui até esgotar, tipo serenão, melhor. O que é o serenão? O que ele faz? Ele só fica livre da Terra depois que ele já entende tudo que tem aqui. A hora que esgotou, não tem mais jeito. Por exemplo, isso aconteceu comigo, com Monte Carmelo, em 1944. Aí, em 1944, minha mãe e meu pai falaram assim: meu filho, aqui não tem mais nada para você, você tem que ir para lá. Nós queríamos que você ficasse com a gente, mas nós temos que abrir mão de você. Você tem que ir para o internato. Em novembro de 44 foi que eu saí a primeira vez. Em fevereiro eu fui para lá definitivo, já passei 5 meses sem voltar para casa. Depois, nunca mais passei 2, 3 meses lá em casa, nunca mais fiquei com ninguém lá. Esses é que foram depois, aqueles que sobraram na vida, foram viver comigo. De modo que tem certa hora que esgota todo o repertório, não tem mais nada, a pessoa tem que mudar o nível que ela está. Então a Terra, a hora que vocês dominarem tudo aqui, vocês vão virar serenões. Aí é preciso ver o que a consciência dele vai fazer. De modo que o processo todo é o seguinte: haikai e koans orientais estuda a tapiação. É o problema da poesia. A poesia é retrocesso. É pior do que estudar a língua. Por exemplo, você estudar mental somaticamente os idiomas, o poliglotismo, ampliar o seu dicionário poliglótico, por exemplo, e analógico, é muito superior a estudar haikai, poesia, essa coisa toda, isso é bobagem oriental. Os orientais, por exemplo, levam muito isso para o processo da imaginação. Muito bonito, mas fica só nisso e outra coisa, fica repetindo as vidas anteriores, não tem nada para frente. Tem a repetição do passado. Entendi a técnica da INVEX pela metáfora de que o inversor seria um médico no setor de emergência do hospital, priorizando a urgência da assistência do planeta desde cedo. Isso fixou o meu entendimento. Poderia comentar a capacidade da metáfora fixar o entendimento evolutivo? Sim. Depende da pessoa ficar sensibilizada com, às vezes, uma imagem que a metáfora cria. Isso às vezes ajuda. Às vezes ela cria também um processo pictográfico muito sério. Então, varia, é a sensibilidade e a reação da pessoa. A consciência que se comporta ao modo de cobaia evolutiva está em aproximação complexa em relação à dispersidade? Não há dúvida, pelo menos sem isso ela não chega na dispersidade. O verdadeiro desperto é aquela pessoa, homem ou mulher, que já ri de si mesmo. Se chegar nisso, já começa a pensar: sou eu que acho que sou o clown dessa história aí, o bufão do problema. Ô, Valdo, alô, aqui na B. Oi, bom dia, tudo bem? Eu queria fazer 2 perguntas para você, porque eu estou estudando uma coisa aí, uma geopolítica, e são 2 perguntas. Uma primeira é: quando o pessoal decidiu que o CAEC ia ser aqui, houve algum estudo prévio de localização geomagnética ou geográfica ou equidistância? Quem fez isso fui eu mesmo, através dos amparadores. Eu estudei durante vários anos os problemas de energia pelo mundo. Para você ter uma ideia, eu cheguei a dar entrevista das pessoas especializadas em turismo para ver onde é que vale a pena ir e onde é que não vale a pena ir. Então eu falei com eles: olha, eu vou dar aqueles que eu fui pessoalmente, aqueles que eu fui não pessoalmente, extrafisicamente. Então, por exemplo, perguntava para mim assim: Machu Picchu, eu falei assim, é péssimo, não vai lá que é negativo. A maioria dos lugares tem processos ainda com muita dosagem de energia negativa. Tá bom. Angra dos Reis. Evite Angra dos Reis, que tudo que é de ruim acontece lá.
E outra coisa, eu já falava isso antes deles fazerem as usinas nucleares. Aquilo lá, ó, acabou a boca, ninguém falou mais nada depois disso. Mas, por exemplo, Angra já deu até tremor de terra. Outra coisa, lá é que tinha uma das maiores prisões da América Latina durante muito tempo. Isso é impressionante você pensar. Tem uma série de coisas negativas ali dentro. Entendeu? Você pensa, roda o negócio dá lá. Então, veja, isso tudo eu estudei. Mas eu estudei, por exemplo, você já viu falar naquela Marambaia, no Rio de Janeiro? A Restinga que é da o negócio que a Marambaia, gente vê, a Restinga. Você vê de avião, aquele negócio comprido, tudo. Eu estive lá para ver se valeria a pena ir para Marambaia. Você está entendendo? Para fazer a CAEC lá na Então, por Marambaia? exemplo, eu descobri os lugares que tem mais energia, como é que era. No Rio de Janeiro, o maior lugar que tem lá, que é o melhor, é lá Itacoatiara. Foi onde eu comprei a casa, fui lá examinar. Mas lá também eu cheguei à conclusão que não valia a pena, porque é muito pequeno para o trabalho nosso. Certo. Agora, o que se passa? Eu comecei a estudar vários lugares. Aqui é um lugar que eu conheço desde a década de 50 nessa área, que eu vinha de César para visitar o Mário Palmério, que era o embaixador nosso do Brasil na época do Stroessner. Esse terreno, o Chico fez 2 viagens dessa essa comigo. área, Valdo, você está falando? A região ou essa área aqui? Esse Foz perímetro do de 10 Iguaçu quilômetros? com a Trifron, que o problema é a Tríplice Fronteira. Agora, o que é que foi? Lá no avião, uma das viagens que eu fiz, nós passamos por aqui. Isso foi na década de 58, quando eu estava inaugurando o hotel, aí o Hotel das Cataratas, tudo que havia ali. Agora, o que se passa? Nessa condição, isso aí é da época do JK. E eu trabalhava já nessa situação ainda com o Mário Palmério. Então eu trabalhava com a turma do PSD e a turma do PTB. Agora, o Chico Xavier estava comigo vendo as coisas. Então o motorista do avião, quer dizer, o piloto, vira para mim e eu falo para ele assim, ele me pergunta, o que é que o senhor se interessa para ver de avião? Eu falei assim, eu interessaria muito para ver os contrabandos do processo de avião. Aí nós fomos e vimos que os maiores contrabandos que tem não é aqui, é acima do processo de Foz, que são nas fronteiras secas, que não tem rio, que eles compram um terreno no Paraguai e outro terreno no Brasil, e passavam o gado de um lado para outro de acordo com as conveniências. Se não tem fronteira, tudo quanto é contrabando era feito. Agora ele vira para mim e fala assim, ó, você dá licença então? Nós vamos mudar um pouquinho a rota e vocês vão ver o gado entrando. Aí nós vimos o gado entrando e saindo, a fronteira atravessando o rio? Pelo avião eu vi, não é nada de rio, a fronteira seca. As fronteiras secas, secas, a fronteira né? fluvial. A fronteira seca, certo. Então eu vi isso tudo com as coisas todas. Agora, depois disso, eu examinei aqui as coisas de Foz do Iguaçu e vi que aqui eram os chakras da terra. Sério. Entende? Do jeito que tem alguns lugares que você encontra o chakra. Por exemplo, lá no Covent Garden é um chakra lá da Inglaterra, um deles mais bravos que tem. Certo. Se dá lá naquela exposição ferroviária. Então, a partir disso, eu falei assim, ó, havia um lugar, vamos ver o que dá. Agora, quando aconteceu em 95, eu estava com a graça de avião e nós fomos para Curitiba, que eu tinha um dos compromissos nossos, dos problemas nossos aí já da conscienciologia. Aí você sabe, Curitiba não dá para descer sempre, né? Conforme a época do ano, essa época do meio do ano, fecha o aeroporto, né? Então, pessoal, não dá para descer, vocês têm que ir para Foz do Iguaçu. Então nós viemos, na hora que descemos, para esperar a chuva passar, ver o que dava, para o avião levantar e levar a gente de novo para Curitiba. Eu olho lá fora, quando eles falam, é aqui, o processo é esse. Isso está na frente assim do aeroporto. Aí eu comecei a estudar mais o processo de Foz, aquela coisa toda. É aqui, mas logo em seguida... É aqui o Foz do Iguaçu, é isso? Os operadores falam aqui os Foz do Iguaçu. Certo. Lá no aeroporto eu comecei a estudar as coisas e vi, né, que o aeroporto era de base internacional, ele era considerado um dos grandes de matéria internacional que tem no Brasil, tinha um processo já de problema de turismo e tinha um problema do contrabando. Então tinha tudo.
Quer dizer, é uma cidade média com todas as coisas que a gente precisava. Mas a coisa mais séria, tinha um aeroporto internacional, que para mim é importante isso aí. Então, a partir disso, eu fiquei de olho. Aí chega uma pessoa sem saber nada e fala assim, olha, você está querendo ir para um lugar? E eu tenho uma pequena chácara que eu posso oferecer para você. Eu falei assim, aonde? Foz do Iguaçu. Eu falei, então, filho de papo, vamos lá para ver isso. Aí eu pedi para a turma, eu estava numa reunião, falei assim, ó, vocês vão a Foz do Iguaçu agora e examinem esse lugar. Vamos ver como é que é, o tamanho que é, para ver se dá. Que o tamanho eu queria, para começar, teria que ter no mínimo 100 mil metros quadrados. E aqui tinha. O nível aqui básico era de 94 mil. E, então, um pouquinho, Valdo, essa chácara era que é, a chácara onde é onde está o você SAEC, está, né? em pedaço dela. Isso tudo isso aqui é pedaço dela. Até lá embaixo, até lá no Rio. Entende? É um pedaço dela. Agora, depois nós compramos a chácara, etc. Fizemos aí uma troca e tal. Tá bom, eu estou perguntando porque eu estava fazendo uma pesquisa geopolítica, geográfica aqui, e eu achei uma coisa que eu chamo de coincidência notável, né? Ou seja, uma equidistância notável. Qual que é essa equidistância? A distância daqui até o meio das 20 turbinas, ou seja, o meio das turbinas, e a distância daqui até a parede leste, a última parede, né, das Cataratas do Iguaçu, é a mesma, são 17,7 quilômetros. Não, mas o problema todo é esse. Nós já fizemos um estudo desse, tudo aqui você resolve em 10 minutos. Também isso. Mas eu achei a equidistância notável, né? De congestionamento. Distância geográfica. Pois é. E depois eu fiquei encasquetado pela coincidência enorme que tinha. Aí eu fui dormir, quando eu acordei de manhã, eu falei, deve ter alguma coisa aí, né? Aí eu transferi esses 17,7 quilômetros para milhas. Aí deu 11 milhas. Eu falei, opa, 11 e 11. Eu falei, tem coisa, né? Mas você sabe, eu achei essa... Não, é uma equidistância notável, né? Uma equidistância assim, bem... Qualquer um que quiser vai no Google Earth, pega a reguinha e faz essa medida. É a mesma coisa. Mas olha, hoje, antes de vir para cá, eu peguei o iPad, coloquei no Google, aí caiu. Você sabe, você pega lá no negócio quando está marcado, aí vai na geopolítica. Na mesma hora veio Foz do Iguaçu. Eu mexi no mapa, quando eu vi, eu estava aqui no CAEC. Ampliei tudo, fui ver minha casa. A minha casa não aparece, só aparece a mancha branca no meio do verde. Ninguém sabe o que tem ali debaixo. É o Tarzan, né? Agora, é o Google. Agora, eles estão atrasados, porque já tem uma opção de árvore depois daquilo que não consta lá. Agora, a gente vê na hora. Eu marco lá, a pessoa vê na hora. Instantaneamente você está em casa. Mas, Valdo, quer dizer, dentro de casa eu vejo a minha casa por cima. Entende? Certo. Você acha que existe alguma essa coincidência, não ser uma coincidência notável, né? Quer dizer, é a primeira cognópolis do planeta, localizada entre o lugar que mais gera energia elétrica do planeta e uma das maiores quedas d'água do planeta. Sei né? Não, mas isso quer dizer, tem mais coisa. Tem mais coisa, isso que eu estou pesquisando para ver se tem alguma outra coisa mais aí, né? Agora, ó, se querer lembrar o que é chácara, desce lá do lado esquerdo da holoteca e veja a energia que sai da Terra. É o chakra dentro da chácara, né? Certo. É isso aí. Obrigado. A holoteca tem uma publicação que o senhor fez em 95, por que Foz? Foi. Não, a maior pergunta que sempre faziam para mim era essa. Por que você veio para cá? É isso. Agora, de vez em quando eu perguntava, você está perguntando por quê? Você está contra a Foz? Não, eu perguntei também para a Grace no começo. Está danada a vida com Foz. Eu perguntei para a Grace no começo, né, Grace? E eu fiz uma pergunta, enquete para ela. Como é que o pessoal veio para cá? Levantei o histórico, né? Para saber dessa equidistância notável. Que foi nós viemos para o meio do mato. Aí tem coisa, né? Lá naquela época o povo perguntava, não, nós viemos para o meio do mato. O meio do mato, né? E vamos fazer no meio da energia, né? Não, no meio do mato para fazer um bairro. E vamos trabalhar para isso aqui se transformar numa cidade universitária. Obrigado. Em 95, tem documentos tudo aí. Obrigado. Mas pode falar, Mercedes. Sim, Valdo. Aqui, página 2, ciclologia. O turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano. Eu poderia explicar um pouquinho? Qual que é aí? Ciclologia. Ciclologia? O turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano. O caso todo aqui é o seguinte. O turno intelectual tem um verbete que eu já fiz para mostrar como é que é o meu.
E a pessoa tem que estudar muito isso, porque cada um tem que criar o seu, e geralmente esse turno demora alguns anos até a pessoa sentar tudo. Agora, o turno, então, é durante 24 horas. O que é que você faz com o mental soma, com o paracérebro? Isso tudo é um processo de erudição também, porque é um problema de tecnologia. Agora, o que se passa? Você tem que coordenar com o ciclo circadiano. Circadiano é o ciclo de 24 horas que você tem. Manhã, tarde, noite, madrugada. Entende? Então, isso tudo tem que estudar. Esse é o caminho. Agora, quando você coordena, há mais resultados. Você pode produzir mais. Você qualifica mais o seu esforço. Então, é muito importante fazer esses ciclos pessoais. E isso tem que ser justamente da pessoa. Por exemplo, uma dupla evolutiva, a mulher tem que ter o turno dela, o homem tem que ter o turno dela. Eles podem entrelaçar, mas o negócio é bem distinto. Não são iguais, nunca são iguais. Você entende? Você tem que estudar você com a caloxita, viu, Mercedes? Para ver o turno dela. Como é que é? Valdo. Sim. Aqui na D. Tudo bom? Eu quero falar com a Malu. Ah, pois não é essa nossa professora aqui. Primeiramente, eu quero dar os parabéns a ela, a hoje a palestra, e eu me identifico muito nessa questão sua da arte, né? Eu acho que é por aí mesmo. Eu sou engenheiro e... É engenheiro artístico, E essa questão da técnica eu acho importante, e eu queria até enfatizar a importância desse livro que você está fazendo, né, sobre a criatividade e tudo mais. Eu acho que vai ser bem bacana. É isso aí. Valdo, sim. Aqui atrás de você. Oi. Eu estou com dúvida na taxologia. Tem muita coisa que eu não estou entendendo porque eu não conheço as palavras e eu vou pesquisar. Você tem dicionário na sua casa? Oi? Você tem dicionário? Tenho, mas Se não tem, você vai lá no holociclo. Mas tem outra coisa também. Por que quando é feminino, você só coloca a preposição a quando é feminino? Não tem. Quando é o, é só o. E quando é a... É só me mostrar o que é, que eu não estou entendendo nada. O que é que está? Mostra aí alguma coisa. Todos. Me dê um exemplo de um e um exemplo do outro para entender. Aqui, ó. Repelente quanto a górgona. 18. Creba quanto a respiração. Gamação, violenta quanto a paixão. E o que mais? O 20, por exemplo, 20. que é com O. Explorador quanto o caroço cheio. Mas veja, quando é que você põe o acento grave? Sim. Sim. Mas é o problema do macho, da situação toda, quando é macho o negócio, não precisa usar, é um processo português. Pode ser, mas o problema todo é para especificar mais, para chamar a atenção. Aí é um problema de ver. Por exemplo, fanático quanto o energúmeno. Quanto ao energúmeno, vou dar muito cartaz para o energúmeno, falar ao. Entende? É preferível o. Não tem nada demais. Eu não sou contra a forma, sabe, de macho e fêmea, de modo algum. Sabe? Eu topo qualquer coisa. Mas aqui é para ficar mais claro. Por exemplo, tem coisa aqui que não dá para falar. Por exemplo, gratuito quanto ao ar, não dá. É quanto o ar. Tem muitas que não dão mesmo se forçando, seria errado. Entende? Não é bom. Valdo. O que mais tem? Pode falar. Aqui em cima. Tenho duas perguntas. Uma é sobre o verbete de hoje e outra sobre o parestamento. De hoje é a paradoxologia, na página 2, lá embaixo. O paradoxo da haver pom impactante, mais de ponta, ser capaz de produzir o estupro evolutivo inevitável.
Sim. Que seria? Esses dias nós falamos nesse paradoxo aqui, não foi? Teve aqui alguma coisa. O caso todo é o seguinte: uma verdade relativa de ponta impactante, mais de ponta, ela é capaz de produzir o estupro, porque às vezes a pessoa não está preparada para aquilo ainda. Agora, na hora que você divulga uma coisa dessa, daquela ideia, ela pode pegar as pessoas independente de você. Agora, tudo depende do que é. Nós também não podemos ficar calados a respeito daquilo que você descobre. É ideia. Então, a ideia é inevitável. Agora, o estamento, o que tem? Ontem, na sexta-feira, né, a gente estava falando, pelo que eu entendi, estamento, então, é um grupo, né? Aí o senhor falou para o trio das irmãs, dentro da Conscienciologia tem várias famílias, né? Tem pessoas, várias pessoas da mesma família dentro da Conscienciologia. Eu tenho pessoas da família na Conscienciologia. Minha família, eu considero que era um clã, no sentido bem negativo da palavra. Continua sendo, né? Eu consegui fazer um afastamento. Como fazer a profilaxia para que esses grupos que se formam na Conscienciologia não acabam virando um clã também? O ideal é dar exemplo, né? Procure exemplificar pela sua conduta, o processo etológico, o comportamento, o modo de ser. Olha o modus vivendi seu, para mostrar esse efeito, esse exemplo. Isso é o melhor que tem dentro da família nuclear. E aí é que mexe com a etnia, mexe com tudo isso. Agora, tem que ser falado mostrando os fatos com racionalidade. E o ideal é usar o princípio da, vamos dizer, o processo de você não acreditar em nada, da descrença, e ao mesmo tempo usar o princípio da verbação, que é você fazer primeiro, para depois falar. E defender aquilo que você fez. A verbação é importante também, o processo da autodefesa, da coisa feita, o trabalho que foi realizado, a construção. Então isso é importante. O caminho é por aí. Agora, aqui é lógico que nós temos todos os tipos de etnias. Você tem que lembrar que Foz do Iguaçu tem mais de 70 etnias. Isso faz a pessoa pensar muito seriamente. Nós já temos uma série. Uma coisa que seria boa seria ela ver a listagem das pessoas. Você vai distribuir, né? Que hora que vocês vão distribuir isso? Olha, vai ser distribuído uma listagem das, vamos dizer, equipes técnicas que trabalham comigo no Holociclo. Elas já são ao todo 56. Por ali você vai ver isso tudo. Que são as tendências intelectuais e conscienciais, evolutivas, cosmoéticas, de labor, de trabalho das pessoas, com as diferenças de umas com as outras. Agora, o que é interessante é que aí tem os nomes das pessoas. Tem 56 equipes, até agora. Ontem eu estava falando que é 53, não é? Hoje já são 56 ao todo que tem. Soval, aqui atrás de você. Atrás aqui. A gente falou em 53, mas a gente fez a atualização mais 3, por isso que são 56, que a gente falou lá anteontem, né? Na sexta-feira. E a gente vai estar distribuindo antes das 3 horas, lá no Congresso, essa folha com a explicação das equipes do Holociclo. Qualquer coisa você pergunta, que é bom. E na conferência que eu e a professora Adriana vamos dar às 4 horas, a gente vai explicar isso aí com mais detalhes. Mas, uma coisa séria que eu acho é o seguinte: se tivesse um jeito de expor e chamar a atenção para essas 56 equipes, isso ia ajudar muito as pessoas que chegam aqui pela primeira vez, procurando investigar isso, saber daquilo, porque com isso já vai diretamente para os doutores do assunto. Sim. Isso é muito importante. Porque o negócio é o seguinte: não sou só eu, e atualmente eu estou atendendo só um dia na semana. Sim. Se eu fosse atender o povo que chegou aí nesse congresso, eu ia ficar dia e noite atendendo o povo todo que está atrás de mim. Então agora, com essas 56 equipes, a gente já pode distribuir um pouco esse trabalho de interlocução aí com a turma.
E é bom esclarecer assim, que essas 56 equipes, elas são os grupos de trabalho da Conscienciologia. Isso inclui colégios invisíveis, ICs, enfim, grupos de pesquisa, inclui todo tipo aqui de grupos especialistas. Aqui tem os cognopolitas em respectivas identidades Agora, interassistenciais. São 40. Isso você distribuiu também? A identidade aí são as interassistencial. pessoas, né, lógico. O modelo para a identificação da PROEX. Muito bom. Tem os especialistas aí. Muitos desses são componentes lá da Esse equipe. trabalho da Apex que o Lost faz, ele é complementar a esse trabalho que a gente faz lá. Aí tem 40, lá tem 56. Que o foco dele ali são nas pessoas, né? O foco das equipes são grupos de trabalho que são especialistas. Na verdade, vai cair nas pessoas, mas é um processo de grupalidade. Exatamente. E por que a gente bota do holociclo? Também é bom explicar isso, né? Explica. Porque o holociclo é o local de produção da Enciclopédia da Conscienciologia. E a Enciclopédia da Conscienciologia é a obra onde está convergindo todo o processo da ciência Conscienciologia. Então, todos esses grupos de trabalho que a gente tem na ciência, sejam aqui, seja nas outras cidades, seja do IPC, da Apex, da Evolucim, enfim, são ramos, são vertentes da ciência. Então, todo mundo aqui está construindo a ciência junto. Então, a ideia é colocar do holociclo, porque é o local onde está convergindo a obra que vai colocar as verpons da ciência. Então, na verdade, todo mundo aqui dentro dos seus trabalhos estão ajudando, colaborando com a construção da ciência, né? E por isso que a gente chama equipes do holociclo. Tá? Não é que elas funcionam todas dentro do holociclo, não é nesse sentido. Porque as pessoas vão olhar ali e falar, mas o que o Conselho de Epicons está fazendo com a equipe do holociclo? Não, na verdade, não há uma relação administrativa direta, não existe. O que existe é uma relação científica, técnico-científica, é nesse sentido. Né? Então, várias dessas equipes, eles são consultores do trabalho da enciclopédia, é nesse sentido. Pode falar. Bom, boa tarde para todos. Boa tarde. Val, uma coisa que eu tenho me preocupado muito em relação a algumas decisões a qual eu venho amadurecendo. E tem uma pergunta constante em relação ao movimento todo conscienciológico, né, e todas as ICs. Uma coisa que me preocupa bastante é que, estudando, você vê que a grande maioria sempre volta-se para Novaldo Vieira. E eu me questiono muito como, após a sua dessoma, como que isso vai se comportar realmente? Isso é besteira. Isso aí é besteira de religião. Os religiosos que sempre pensaram nisso. Escuta só, eu tenho uma resposta hoje muito boa para isso. A Enciclopédia da Conscienciologia tem 93 pessoas que já fizeram verbete até agora. Eu já era. Mas será eu sou octogenário, já sou um dinossauro aqui nessa história. Mas agora, o melhor da história. Enquanto eu estiver vivo, esse dinossauro está trabalhando para ver se eleva de 93 para 500 pessoas na enciclopédia. O problema é o seguinte, lembre-se, eu aqui represento o curso intermissivo. A Conscienciologia é isso. É uma caricatura, um arremedo do curso intermissivo. Agora, não sou eu, é o curso intermissivo. Agora, quem é que vai tirar o curso intermissivo de vocês? Quem é que é vocês? Então, eu não tenho nada a ver com isso. Esqueça a minha pessoa. O problema é a ideia, é a evolução, é a cosmoética, é a sua experiência pessoal. Agora, o povo de religião é muito preocupado com o corifeu, sabe? Aquele que dirige, o líder, é o J. Cristo. E a vovozinha, vai bem? Manda esse povo tudo para aquele lugar, que é a holoteca. Eles não estudaram o tanto que precisava. Tem que estudar mais, não tem nada a ver com isso. Não é o Zéfiro que é o dono da Conscienciologia. Está entendendo? Então o problema todo é o seguinte, é o curso intermissivo que é importante. Conscienciologia também é secundária. Não interessa. Interessa o seguinte, qual é o saldo da sua ficha? A hora que você encontrar com o seu evoluciólogo, que eu não sei quem é, o meu é o transmentor. Vocês têm que descobrir quem é o de vocês. Ele vai perguntar, né? Olha, o que é que você fez? Seu saldo. Então o saldo está azul, vermelho, preto, branco. Precisa de ver, né? O tipo do saldo. De modo que não se preocupe com isso não, viu?
Vamos ver o que vai dar. Agora, ó, tem muito mais gente trabalhando com isso por aí, eles não vão aparecer. É a hora que aparecer os revoluciólogos, isso tudo vai mudar. Aí vocês vão ter uma pena de mim, danado, coitado daquele careca, fez tanta força. Mas, de qualquer maneira, a gente deixou a pedra da construção. Isso chama o tijolo mor, a pedra básica da construção. Entende? Tem pedra fundamental, tijolo básico, tem uma opção de coisa. Né? De modo que é isso. Agora, eu já sou octogenário, estou nas últimas. O que é? Não, eu queria aproveitar sobre os verbetes, né, já que o senhor falou. Quem tiver interesse, pessoal, em escrever um verbete, mande e-mail para o verbetes. Quem é que ainda não fez verbete da enciclopédia? Levanta a mão. Olha que vergonha, eu morro de vergonha de vocês. Então, tem o curso Verbetografia. É uma vergonha. Acaba com a mão. Dá um jeito. Não cobrei por causa dos livros dela. O que eu pedi para ela fazer, ela fez, então sou obrigado a ficar calado. Me dá vontade. Mas não posso. É isso. Então vamos dar um jeito. Poderia esclarecer mais esse assunto que você comentou, que a consciência livre é o paracérebro? Sim. O problema é o seguinte, vamos entender. O serenão, ele domina o local que ele está. Se ele entende aquele local físico, que é um planeta, ele vai entender o resto, que é o universo físico. Então aí, ele deixa até o psicossoma e fica só de mental soma. A hora que ele fica de mental soma, ele se transforma na consciência livre. No caso, consciex livre. Ele nunca tem uma consim tipo consciex livre. É uma consciex livre, não tem consim livre no caso. Então veja, nessa condição, ele é o paracérebro, só o paracérebro. E ele funciona. Então é um paracérebro que não precisa de perna, nem braço, nem nariz, nem estômago. Pensa bem, é muito sério. E nem genitália. Agora outro. Dentro dos filigranas da linguagem, citados na parafatologia, a palavra orgulho pode ser utilizada tanto para se referir a uma pessoa que tem muita dificuldade de aceitar ajuda e a uma pessoa que se acha capaz de ajudar essa pessoa acima. Sim, pode haver orgulho, empáfia, soberba nos dois casos. Qual das duas situações é pior? Do ponto de vista da interassistencialidade? Não, isso é besteira. Se uma pessoa já ajuda, sempre ela está por cima de qualquer outra coisa. Mesmo que ela teve 5% de má intenção na ajuda, não interessa. 95% já valeu. A interassistencialidade, ela melhora tudo que a pessoa faz. Não adianta arranjar negocinho para ir contra isso. E outra coisa, orgulho, aonde tem, por exemplo, você orgulhar de um trabalho que você fez. Se você for pensar por aí, a palavra orgulho, ela tem outra acepção. É outra coisa, então tem que pensar. Poderia comentar a relação entre a técnica de criação dos megapensamentos trivocabulários e a metáfora técnica? Não, os megapensamentos trivocabulários, eles existem para que a pessoa possa começar a pensar dentro do problema da síntese. Que a síntese é muito difícil para nós. Nós somos quase sempre tendentes a uma monovisão, mas temos dificuldade para a síntese. Então, o problema do megapensamento trivocabular é quando você junta em 3 palavras, dá uma sentença maior. E isso é muito sério. E outra coisa, até hoje, nesse processo todo, eu não vi nenhum dicionário de megapensamento trivocabular, além do que eu publiquei. Isso aí é uma dificuldade, o povo nunca pensou nessa história. Por quê? Isso aí nasce justamente da ideia da cosmovisão. E a cosmovisão, então, aplicada na comunicabilidade, ela começa a mostrar como é que a pessoa pode fazer a concisão dos pensamentos para chegar na síntese, até chegar naquilo que nós chamamos de cosmossíntese. A cosmossíntese faz parte já da cosmovisão.
Então agora durma com barulho desse. E eu falo, cosmovisão, a pessoa vê tudo. E ela tem que fazer uma síntese daquilo. Isso é a cosmossíntese. Então, mega pensene trivocabulário. São 3 palavras só. Já começa a pessoa a raciocinar e fazer a confluência para uma síntese maior. É aí que tem o valor do mega pensene. Então o processo todo é pensar por aí. Aí, se você for pensar, a metáfora técnica ela funciona de todo jeito. Olha bem aqueles livrinhos que eu fiz com mega pensene e outras coisas mais. Você vai ver que eu já publiquei, só ali tem 450 diferentes. Tem muitos que são metafóricos, é só pegar, ali tem. O que você queria? Queria que o senhor explicasse um pouco mais a exemplologia. Por que esse exemplo é simples e o outro é complexo? Sim, vamos só entender. Metáfora técnica simples, venenosa quanto a áspide. Vocês sabem o que é áspide? Agora, metáfora técnica complexa, doce quanto o regulice. O que é o regulice? Você já fez ele? Não, você já fez o doce? Mas não é dificílimo de fazer? Então é pela dificuldade. Não, quem é que já fez aí o regulice? É muito bom. Não tem ninguém? Aí, o negócio é tão difícil que aqui não tem mulher que já fez isso. Você quer coisa mais complexa do que isso? Vem cá, levanta a mão as mulheres que conhecem alguma coisa de cozinha, que cozinha, levanta a mão. Olha o tanto. Todas cozinham. Vocês sabem o que é regulice? E vocês não acham que isso é complexo, não? Então a vovozinha. Escambau. Aqui, não tem para escambau. O regoliz. Fala aí o que é. O regoliz é um negócio bem complexo. Conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam desintegração e decomposição das rochas. É um negócio bem complexo. Não. Mas tem doce também. É alcaçuz, né, que tem o regoliz, tem uma outra acepção que é alcaçuz, que é o doce, que é a sutileza, né? É da sutileza. Primeira coisa, o que ele dá também de alergia e, vamos dizer, processos de alimentação não está no gibi. Devido aos componentes. Então ele tem não é todo. Você, por exemplo, você não deve chegar perto disso. Outra é a Laura, não deve chegar perto. E saiu bem. Você devia estar em estado de graça nesse dia. Valdo, e aumenta a pressão arterial. Aumenta a pressão arterial. Para quem é hipertenso, não pode. E a palavra também em espanhol é regaliz, né? É uma delícia. É um processo de paladar. Valdo, a palavra em espanhol, se a gente vai comprar aqui alcaçuz aqui na Argentina, é o regaliz, né? Regaliz. É o regaliz em espanhol, não é? Ela sabe. Mas é brabo. Eu, por exemplo, eu evito o alcaçuz. Entendeu? É difícil. Agora, vocês viram quanta gente que mexe na cozinha que não mexe com isso. Ainda perguntaram se isso é simples. Não é engraçado? Agora, o que é uma metáfora, hein? Tá vendo só? Agora é usado muito na fitoterapia, para diversas enfermidades, para fazer chás. E na França é muito usado fazer as barrinhas e as crianças consomem na escola. A reglise, elas adoram levar aquelas barrinhas assim. As barrinhas pequenininhas. E ficar mordendo aquela. Mas é isso. Ô João, pode falar. No Conscienciograma você usa muito metáfora técnica. Eu queria saber se os seus amparadores, eles usam muito metáforas técnicas para o senhor. Escuta, isso aqui é trabalho do enumerador. Ele é que inspirou para eu fazer isso tudo aí. Faz assim. É para liquidar com o assunto. Esses 45 itens aí, tudo iguais, parece tudo igual, mas não tem nada igual. Tudo foi ele. Ele é da enumeração, é o numerador. É a cara do enumerador. Esse verbete.
E, por exemplo, tem muita metáfora que eles deixam e o senhor não entende, fica, ou não conseguiu entender até hoje, alguma coisa assim? Não, ninguém vai entender todas essas metáforas quando você faz uma relação dessa. A mesma coisa, a hora que tem aquela relação do intraconscienciologia, eu garanto, se pegar uma pessoa pela primeira vez, ela não responde os 100 itens. Isso aí nós não podemos exigir isso das pessoas, porque cada um tem um nível de conhecimento diferente do outro, estudou outras áreas, fez outras coisas. Não quer dizer que a pessoa seja ignorante, não. Mas ela não é obrigada a saber isso. Vamos entender. Isso aqui é a mesma coisa. Nós não podemos aqui condenar ninguém que não sabe esses 45 itens. Isso é bobagem. Não é por aí. Agora, o problema é o seguinte, o ideal não é saber 45 itens, é saber 45 mil itens. Isso é que é o ideal. E, por exemplo, nas metáforas técnicas do conscienciograma, foi inspiração também do enumerador? Foi, mas aquele eu estudei 22 anos para fazer aquilo. 22. Pensa bem quantos livros eu não li. Quanta coisa, quanta debate. Tudo foi. 22 anos anotando tudo e fazendo a coisa. E tinha muito mais material. Aquilo é o resumo do que eu achei que era o melhor. Quis oferecer o filé mignon dentro do livrinho, que é o conscienciograma. E falando, isso aí deve ser levado para 50 mil. É o jeito. Eu dou aqui muito, vamos dizer, coisa concisa, reduzida, amostra grátis reduzida para vocês. Muita coisa, quem quer estudar tem que aprofundar mais, ampliar isso aí, ver a bibliografia, caminha por aí. E esse material, o restante desse material do conscienciograma, o senhor tem guardado, arquivado, ou está pela enciclopédia? Tudo que é importante eu tenho procurado colocar atualmente na enciclopédia. Agora eu estou pondo algumas das minhas observações no dicionário. E esse dicionário tem coisa de doido. E coisas muito simples, mas de propósito. Por exemplo, uma delas, isso é que eu estava escrevendo hoje lá, que tem nas minhas anotações. Os odontólogos, os dentistas, recomendam que a pessoa evite o palito e use a escova de dente. Os caras que gostam mais de palito e que não gostam da escova de dente, eles não sabem que cada cerda da escova de dente é um palito. Vocês já viram isso escrito em algum lugar? São coisas desse modo, bobaginhas, que eu quero colocar tudo quanto é jeito para a pessoa pensar como é que é. Assim tem um monte. Você está entendendo? É o processo da experimentação grande, a chamada investigação grandona. Tudo é um processo de pesquisa. Então eu quero pôr minhas pesquisas que ainda não entraram, só para a pessoa pensar. Agora, na hora que eu coloco uma logia para mostrar o que é isso, e depois ponho a, vamos dizer, classificação, sabe, da qualificação daquela logia, quer dizer, o problema aí da argumentação, isso ajuda a pessoa a pensar. Então ela vai pensar entre escova, palito e cerdas, ela vai pensar na argumentologia que eu estou usando. São coisas simples, mas bem aí em cima do lance. A se pensar, entendeu? Assim tem muita coisa, você não vai ver nos livros. Nesse meu dicionário tem de tudo. Algumas a pessoa vai ler e vai começar a rir. Agora, o problema é ver depois disso, do riso, o que vai acontecer, o que ela pensou, como é que vai chegar lá. Ô, Paulo, aqui no B. Sim. Olha, aqui no B. Se você me ajudasse a construir uma metáfora técnica, baseado naquela ideia que eu estava falando, dessa equidistância elétrica, né, de energia das cataratas e aí você tem que pensar o seguinte. Aí se eu construísse, seria alguma coisa assim, por exemplo, equidistância, consciência hídrica. Não, existe um negócio mais sério do que isso. Eu vou só falar para você traduziria pensar. Essa metáfora? Eu levanto o dedo assim e faço, ó, indicador da minha destra. Aonde tem esse dedo, tem 6 bilhões de dedos. Eu não entendi. Não, raciocina. Onde tem esse dedo? Aonde tem esse dedo, tem 6 bilhões de dedos, cada um numa dimensão diferente. Uhum. Joga tudo isso que você está falando por terra. Uhum. O nosso amigo foi para o espaço aqui, ó. O Ptolomeu. Já foi para o espaço. Escuta, eu vou repetir.
Aonde tem, eu falo isso faz 30 anos. No Centro da Consciência Contínua, eu já falava. Aonde tem esse dedo, tem 6 bilhões de dedos. Aqui também? Na mesma hora. Aqui também? Também. Pode ser, a gente resolve isso aí. Aí onde é que está seu aí, dedo? eu acho que eu entendi. Agora são 6 bilhões de dedos. Certo. São 6 bilhões de dimensões que você pode ter um dedo. Uhum. Fim de papo. Então, o processo de distância proxêmica, entende? Uhum. Como é que fica? Agora, outra coisa, a hora que eu falo isso, assim, nesse momento, tem 6 milhões de dedos aqui. No próximo momento tem 8, 10, 20. Não, aí você decide o que você quer. Uhum. Ok. Então, pensa nisso. Eu estou te dando uma metáfora acachapante para liquidar com o assunto. Porque se você faz uma distância interdimensional, a coisa é muito mais séria que numa dimensão só. Certo. Então, a concomitância disso. O nome que eles gostam de usar é coexistência pacífica. O meu dedo coexiste com mais 5 bilhões, ou não é 5 bilhões, 999 milhões, 99. Né? Você está entendendo? Certo. Ok. Pensa por aí, que eu acho que aí você vai ampliar a cabeça. Obrigado. Sim. Professor, voltando à pergunta que o nosso amigo de trás, ele saiu agora, fez sobre o macaco. O macaco ele vai adquirindo sinapses no processo da tentativa e erro e no processo da sobrevivência. Né? Até ele chegar a um momento onde ele faz o salto para o humanoide. E aí, nesse desenvolvimento, né, ainda voltando à questão do paracérebro, da questão da essência, estava analisando aqui o verbete que o senhor falou da intraconsciencialidade. Será que a gente poderia criar uma hipótese ou elaborar alguma coisa do tipo um paragenoma, um para-DNA combinado, uma combinação que, à medida que isso vá se estruturando, da mesma forma que ocorre na questão física, em termos de cérebro, será que isso poderia recombinar? Não, eles já estão estudando isso aí, principalmente para o homem, né? Eles estão incentivando muito o diálogo e a telepatia com os macacos, com os primatas. E, ao mesmo tempo, também já se chegou à conclusão que a diferença nossa, por exemplo, para chimpanzé é mínima, né? É 1% só de DNA. Então, todo mundo é parente de todo mundo. E acabou. Agora, por exemplo, eu queria saber qual que é determinadas pessoas que você conhece que tem o DNA bem parecido com a hiena, por exemplo. Isso é um negócio sério para a gente estudar. Como é que fica? Agora, por exemplo, eu queria saber, é o meu DNA com a Consciex Livre tal. Onde é que eu bato e me ajusto? Que é esse que eu quero trabalhar. Pois é, mas essa combinação, na hora da estruturação dessa essência do âmago, né, do epicentro que o senhor traz aqui no verbete, a hora que isso vai se estruturando, esse paragenoma, essa paracombinação, talvez a pessoa vá se modificando, além da questão do discernimento, acrescentando alguma coisa de DNA, agora, de para-DNA. Vamos pensar só numa coisinha. Vamos supor que há milhões de anos, eu não estou falando milhares, há milhões de anos, você era uma macaco rhesus muito bacana, que naquela ocasião tinha como parceiro um macaco rhesus também bacanérrimo. Hoje, esse macaco rhesus é uma consciência livre e você é uma pré-serenona. O que foi que esse macaco rhesus fez diferente da macaca rhesus? É isso aí que nós temos que começar a pensar. Vocês não ficam pensando que nas minhas retrocognições eu já não pensei nisso tudo. Mas eu parei de fazer muita pesquisa nesse sentido, porque teve serenão que me falou, olha, eu não estou interessado nessa área, nessa época. Se ele não está interessado, deve ter algum motivo. Então eu também deixei para ver o que acontece. Então, já que a gente ficou livre dos macacos, o negócio é deixar para lá, vamos ver o que dá. Vamos ajudar os macacos que tem por aí, igual esse que está espirrando de noite, entende? Mas vamos seguir para outro caminho, porque não tem jeito. Se o serenão não está preocupado com isso, sou eu, pré-serenão, que vou ficar?
matéria de investigação, de pesquisa. A metáfora técnica eu estou falando que é técnica, né? Mas assim, é um instrumento assim de auxílio para a comunicação ou é alguma coisa irresistível do ponto de vista da erudição? Assim? Não, é um instrumento de comunicação e um instrumento de perquirição. Perquirição. Você tem que lembrar o seguinte, toda elucubração de pensamento leva a uma hipótese. Essa hipótese, você tem que começar a pensar na estrutura que você apresenta. Essa estrutura entra a imagística, entra o processo, por exemplo, a pictografia, a ilustração, tudo tem que entrar, você tem que dar valor para isso. Outra coisa, lembre-se aquilo que eu falo. Qual a inteligência mais evoluída que tem? É a inteligência evolutiva, que ela é composta por um conjunto de várias outras modalidades de inteligência. Essas outras modalidades de inteligência entram dentro da inteligência evolutiva. É estrutura isso aí. E elas se manifestam conjuntamente, entende? De maneira conjugada. Então, pensa nisso como hipótese. Por isso que eu pensei da irresistibilidade mental somática de fazer, assim, à medida que você vai evoluindo, fica irresistível você fazer as metáforas, as comparações. Mas agora, por exemplo, aí coloca aquilo que eu falo para você para o estudo do algoritmo técnico aplicado nas ideias abstratas do problema da conscienciologia. Você vai começar a entender. O que você queria falar? Aldo, que tem relação direta com a euristicologia, com a verponologia, é direto. Tem, total. Então eu vejo muito mais assim, não é uma questão de você vai evoluindo, aí aparece essa condição. Essa condição é criada a partir da heurística pessoal, a partir da verponologia. É a verponologia que traz isso. Não, eu pensei... como técnica. Sim, mas assim, eu penso assim que à medida que você vai evoluindo e vai tomando, fazendo a cosmovisão, fica irresistível. É como se passa a ser da natureza fazer essa. Mas acho que é um esforço, tem a ver com o auto-esforço também, não é só uma coisa que acontece. Só para você pensar, esse verbete, nessas 45 itens que estão na taxologia, ele é mais uma enumeração. Então ele dá enumerologia. Uma enumerologia, muito assim, correta, certinha, 2 mais 2 igual a 4. Agora, coloca um algoritmo nisso aqui. Você vai começar a pensar de outro modo. A hora que você joga essas 45, apresentações de ideias, umas com as outras, você vai ter o algoritmo. Esse algoritmo já fica mais complexo. Aí, o problema da metáfora praticamente até já foi para o espaço. Porque ficou tudo composto. O nível é outro. Com o algoritmo você entende bem devido ao processo da matemática. A situação é complexíssima. A situação é outra. Vale a pena pensar. Professor, sim. Aqui no B. Na frase enfática, como a criação das metáforas técnicas eruditas ampliam as autovivências multidimensionais? O problema todo é o seguinte, na hora que você mexe com vários processos pictográficos e facetas diferentes de uma mesma ideia, você amplia a sua cosmovisão do mental soma, que é o corpo do discernimento. Com isso, então, você é levado para o processo extrafísico, multidimensional e tudo mais. Isso aí ajuda a vocês que são intermissivistas a ter retrocognição da sua fase intermissiva. Então isso aí ajuda todo mundo. Vale a pena pesquisar o processo metafórico, técnico por aí. Entende? Gente, eu agradeço muito a vocês e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 158 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 17 perguntas online. Hoje temos os recados do João Paulo sobre o curso com Sincobaia, a Paula sobre o Festival de Inverno, a Viviane sobre a palestra online na Sinvex e a Patrícia e o Mário sobre o curso ECP2. Antes com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Solicitamos só mais 5 minutos de silêncio enquanto são passados os recados. Por favor.
Boa tarde. Se você é intermissivista, e todos aqui são, até os que estão saindo agora, e os teletertulianos na sua grande maioria, a cláusula pétrea da Proexis de todos nós é a enciclopédia da conscienciologia, com certeza. Então nós convidamos vocês todos a se tornarem co-participantes desse mega empreendimento, ou seja, escrevendo verbetes, enviando verbetes para a enciclopédia, ou se tornando amigo da enciclopédia. Nós estamos, eu e o Fernando, lá no congresso, lá no fundo da sala, com um pequeno estande do programa. Basta vocês nos procurarem. E vocês que estão em casa, através do telefone do CAEC, 45 35 25 26 52. Aguardamos a adesão de todos vocês intermissivistas. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho aqui falar sobre o curso Consim Cobaia do Conscienciograma. Quem ainda não participou da técnica do Consim Cobaia, a gente está fazendo de uma forma mais acessível para todos participarem. Então é mensal. E agora, em agosto, o próximo vai ser no dia 5, numa sexta-feira. Se você não mora em Foz do Iguaçu e está se planejando vir para cá para fazer algum curso, alguma coisa assim, nós temos a agenda até o final do ano. Então a pessoa quer participar da técnica do Consim Cobaia, pode ligar aqui para o CAEC ou mandar um e-mail para perguntar a agenda. Então, se planejar, por exemplo, vem em novembro, então gostaria de fazer o curso em novembro, então pergunta as datas e se planeja para isso. Então, agora essa versão do dia 5 são, como sempre, 10 vagas com 3 sorteios para Consim Cobaia. É um curso acessível de uma tarde, a duração é de 5h30, começando às 3 da tarde, logo depois da tertúlia. Então, fica lá do recado, próximo Consim Cobaia, dia 5 de agosto, sexta-feira, com maiores informações na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde. Eu queria convidar a todos para participar do Festival do Inverno, que começa amanhã. Então, de segunda a sexta, nós vamos ter várias oficinas. Quem quiser mais informação, a gente vai estar ali no hall de entrada para passar informação e também para fazer as inscrições nas oficinas. Vai ter oficina de teatro, de dança, de fotografia e outras mais. E queria chamar a atenção para quem já pegou o folder com a programação, chamar a atenção que a programação de sábado está sendo revista e essa semana a gente deve encaminhar, colocar no Facebook e divulgar essas alterações que vão ocorrer. Tá ok? Então, convidamos a todos, mais informações, a gente está ali embaixo no hall daqui do tertuliário para fazer as inscrições e passar mais detalhes das oficinas. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. A Sinvex convida para a palestra online que vai começar daqui a pouco, às 15 horas, com o professor Maximiliano Reimann, sobre a síndrome do ostracismo e a Invex. Então, daqui a pouquinho, no site da Sinvex, www.asinvex.org. Obrigada. Estamos aqui convidando a todos para participar do SCP-2 de Foz do Iguaçu, que será realizado no dia 12 de agosto, 12, 13 e 14 de agosto. Contamos aí com a presença de todos. Para maiores informações, a Patrícia está aqui para dar. Bom, o evento vai acontecer no Hotel Rafainda BR. E eu queria lembrar a todos da nossa responsabilidade em fazer do SCP-2 de Foz um mega evento. Nós estamos aqui, como foi dito hoje, no Chakra da Terra, estamos aqui junto com o Interlúdio, esse grande número de conscienciólogos aqui, a gente tem a obrigação de fazer um evento conjunto de grande empenho multidimensional. Nós contamos com todos, tá certo? Vamos aproveitar. Obrigada. Porque os preços também estão convidativos. Obrigado. Até a CP2. Para amanhã, temos o verbete achado formal, a especialidade com formaticologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.